Quando os homens são grandes e Deus é pequeno. Esta frase é título de um livro da editora Batista Regular que trata do medo dos homens por falta de temor a Deus. Mas esta frase também poderia ser o título da narrativa do livro de Números, capítulos 13 e 14, que fala de quando os espias israelitas desanimaram o povo para não entrar na terra prometida, porque acharam os homens muito grandes. Dois não temas aparecem em Números, capítulo 14, verso 9. Vamos ler. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. São palavras de Josué e Calebe, que eram 2 dos 12 espias, e os únicos 2 que acreditavam que Deus poderia colocar o povo na terra prometida, apesar dos grandes homens que moravam ali. Mas o povo preferiu seguir a maioria, preferiu seguir os outros 10 espias e permaneceu com medo. Não atenderam o não temais de Josué e Calebe. Fizeram isso por falta de temor a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós iremos ter medo dos homens. Aquele povo de Israel tinha evidências de sobra para não temer os homens, e sim temer a Deus. Eles haviam sido retirados com mão poderosa lá do Egito, quando enfrentaram o temível Faraó. E eles viram todos os milagres, todas as maravilhas que Deus operou no Egito, viram a travessia no Mar Vermelho e ouviram Moisés dizer: não temais, porque Deus vai destruir o grande exército dos egípcios. Eles viram isso. Eles viram que não precisavam ter medo dos homens, bastava temer e obedecer a Deus. Então, depois da saída do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, mais ou menos um mês depois. E ali passaram 11 meses acampados em torno do Monte Sinai e viram as maravilhas das manifestações de Deus. E ouviram novamente Moisés dizendo: não tenham medo, vocês devem temer a Deus. Parece que a familiaridade com as maravilhas e o poder de Deus acabaram tirando o temor de Deus e colocando de volta o temor dos homens. Depois de estarem ali acampados em torno do Monte Sinai, eles fizeram um recenseamento, construíram o tabernáculo e começaram uma nova etapa de caminhada, agora sim, para chegar em Canaã, a terra prometida. Mas assim que a caminhada recomeçou, os problemas também. Novamente queixas e murmurações, impaciência, e Deus novamente manifestou o seu poder, suprindo as necessidades de água e de alimento. Aí então eles criticam a liderança e Deus novamente se manifesta, mostrando que Moisés é o seu profeta. Aí eles param e Moisés diz: nós vamos escolher, por ordem de Deus, nós vamos escolher 12 homens, um de cada tribo, eles vão para a terra, vão passar um tempo lá na terra, 40 dias, percorrendo a terra de Canaã,
e depois vão chegar, vão voltar, vão dar o relatório e nós iremos tomar a terra. E foi isso que aqueles 12 homens fizeram. Eles passaram 40 dias visitando a terra de Canaã, andando pelas fazendas, pelas cidades, analisando tudo. E quando eles voltaram, eles tinham um relatório que mostrava coisas boas, né? Eles haviam estado num vale, um vale muito fértil, onde eles chegaram a uma plantação de uvas e eles cortaram um cacho de uvas tão grande que foi necessário 2 homens com uma vara, cada um carregando no ombro, para levar aquele cacho de uvas, mostrando o quanto a terra era fértil. Também pegaram romãs, figos, para poder voltar. Então a terra era muito fértil. E quando eles voltaram, eles disseram isso no capítulo 13, verso 27. Fomos à terra que nos enviaste, disseram a Moisés, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto dela. Então eles apresentaram aquele cacho de uvas enorme, apresentaram as romãs e os figos e disseram, é uma terra que mana leite e mel. A ideia de manar leite e mel é porque além da agricultura era uma terra também para pecuária, tinha muitos rebanhos de ovelhas, de cabritos e alguns rebanhos de gado. Então eles tinham uma fartura de leite. E o mel aqui não seria tanto o mel da abelha, mas o mel da tâmara, uma fruta também muito doce, que ainda hoje existe naquela região e era muito abundante. Então, a expressão mana leite e mel fala de uma terra assim, com muita fartura, tanto de frutas como de animais. Mas então eles disseram, mas tem outro problema. Não é só o cacho de uvas que é grande lá, não. A terra também tem gigantes. Aí eles disseram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus que habitam nas montanhas, os cananeus que habitam já à margem do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez o povo ficar quieto e disse, vamos subir, vamos possuir a terra, porque nós vamos ganhar. Versículo 30. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui nós temos 2 visões. A visão de Josué e Caleb, que olharam para Deus, que conheciam a Deus, que sabiam que seu Deus era grande e forte, que já tinha vencido o faraó, que já tinha se manifestado no Monte Sinai. Esse Deus era mais poderoso, maior do que os gigantes da terra de Canaã. Mais forte do que as cidades fortificadas da terra de Canaã. E a outra visão dos outros 10, que só olharam para a grandeza dos homens, que só viram o tamanho dos homens e não olharam para Deus. O medo os levaram a exagerar os obstáculos, os desafios. Vejam o que é dito nos versos 32 e 34. Diz que diante dos filhos de Israel eles infamaram a terra. Depois de falarem que a terra manava leite e mel, que era uma terra boa, eles passaram a falar mal da terra, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Nós vimos também ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E a gente era como gafanhoto diante deles. Ainda em tempos recentes, têm sido descobertas
ossadas daquele período com pessoas de 2,10 m até 2,70 m. Então eram pessoas de grande estatura mesmo. Mas não eram gigantes assim. Nem tampouco alguém aí de 1,70 m, 1,80 m vai olhar para alguém de 2,70 m e se sentir um gafanhoto pequenininho. O que é que faz isso? O medo. O medo dos homens faz isso. O medo dos homens faz você enxergar os desafios bem maiores do que eles de fato são. Por medo dos homens, estes espias estão achando que o desafio é bem maior do que eles podiam vencer. Eles achavam que não tinham condições. É interessante que 40 anos depois, mais ou menos, quando aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, aquela geração toda tinha morrido, o povo de Israel, a nova geração, chegou lá em Canaã. E no livro de Josué, capítulo 15, verso 14, fala então de Calebe, preste bem atenção, Calebe, 40 anos mais velho, diz que ele expulsou de Canaã, da terra dele, os 3 filhos de Anak. Calebe, 40 anos mais antes, mas antes, aqueles 10 espias achavam que não era possível. A falta de temor a Deus vai provocar o nosso medo dos homens e vai nos levar a olhar, a enxergar os desafios de um tamanho maior do que na realidade eles são. Vai nos paralisar diante dos planos de Deus para a nossa vida. E sabe o que mais? Este medo dos homens fez o povo de Israel perder as bênçãos de Deus. O povo, como eu disse, resolveu acreditar nos 10 espias. Capítulo 14, versos 1 a 4, diz que todo o povo se levantou, gritou em alta voz e chorou a noite inteira. E aí eles voltaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. E aí disseram, era melhor que a gente tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo morrido aqui nesse deserto. Por que que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam aprisionadas. É melhor voltar para o Egito. Vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. O medo dos homens fez com que eles chorassem, perdessem uma noite de sono, chorando. No outro dia, se revoltassem contra os líderes que Deus havia levantado e quisessem voltar para a escravidão no Egito. Muitas vezes, o medo dos homens nos faz desvalorizar as bênçãos que Deus tem para nós. Eles disseram, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, ou mesmo morrer aqui no deserto, do que ir para a terra de Canaã. Cuidado com o medo dos homens. Você pode desprezar, por causa desse medo, as bênçãos de Deus para a sua vida. Moisés e Arão, então, caíram com o rosto em terra. E foi aí que Josué e Calebe se levantaram e desafiaram aquele povo. Não, vamos! A presença de Deus tira o medo. Por que que Josué e Calebe não estavam com medo? Eles viram tudo que os outros 10 tinham visto. Eles viram as cidades fortificadas, eles viram que os homens eram grandes mesmo, eram de grandes estaturas. Eles viram tudo isso. Mas por que que eles não tiveram medo? Porque, além disso, eles viram a Deus.
Eles tinham certeza da presença de Deus. Eles disseram: olha, a terra é boa, a terra é muito boa, é muitíssimo boa. Capítulo 14, verso 7. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O medo dos homens pode nos levar a nos tornarmos rebeldes, desobedientes a Deus. Aí eles dizem: nós vamos devorar aquele povo como se fosse pão. Lembra que os outros 10, no capítulo 13, haviam dito: aquela é a terra que devora os seus moradores, com medo dos homens. E Josué e Calebe, porque temiam a Deus, disseram: nós é que vamos devorar as pessoas que moram ali. Eles estão sem amparo. Deus não está com ele. O Senhor é conosco. Deus está conosco. Repetindo, Josué e Calebe tinham visto tudo que os outros 10 também tinham visto. As cidades fortificadas, os homens de grande estatura, tinham visto tudo isso. Josué e Calebe não ficaram com medo. Os 10 ficaram. Qual a diferença? Que Josué e Calebe, além dos desafios visíveis, eles olharam para Deus, o invisível, e tinham certeza que Deus estava com eles. É assim que se vence o medo, com fé na presença de Deus. O medo gera rebeldia, gera desobediência. Mas o temor a Deus gera confiança na presença dele. Eles disseram: não tenham medo, Deus está conosco. Nós vamos devorar aquela terra, nós vamos ser vitoriosos. Não é ela que vai nos devorar, nós é que vamos dominá-la. Mas sabe o que aconteceu? Toda a congregação queriam apedrejá-los. Quando se está dominado pelo medo dos homens, a gente nem consegue ouvir e entender os argumentos da palavra de Deus. O medo não deixa a gente pensar direito. O medo não deixa a gente avaliar as coisas direito. O medo não apenas paralisa as nossas ações, mas distorce a nossa mente. Deixa a nossa mente sem compreender, sem entender corretamente as coisas. O medo dos homens distorce a realidade. Não permite que a gente enxergue a realidade como ela de fato é. Mas quando eles estavam para apedrejar Josué e Calebe, a glória do Senhor apareceu. Aí o Senhor disse: eu vou ferir esse povo, eu vou ferir. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Apenas Josué e Calebe. Os filhos de vocês, que vocês disseram: eles vão morrer nesse deserto. Esses filhos vão entrar, mas vocês não. Vocês vão ficar 40 anos vagando aqui no deserto. Capítulo 14, verso 33. Levando sobre vocês as vossas infidelidades, as vossas desobediências, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Para cada dia que os espias passaram na terra, vocês vão passar um ano vagando no deserto, como que pagando pelos vossos pecados. O medo fez com que eles perdessem a bênção de entrar na terra prometida. E como sinal de que Deus iria cumprir a sua palavra, aqueles 10 espias
que haviam infamado a terra, morreram ali mesmo. Foram dizimados ali mesmo, como um sinal de que Deus iria cumprir a sua palavra. Capítulo 14, versos 36 e 37, morreram de uma praga, de uma peste que o Senhor mandou. Sobrou apenas dos 12, Josué e Calebe. Cuidado com o medo dos homens. Quando a gente tem medo dos homens, é porque não está temendo a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente não vai ter medo dos desafios, não vai ter medo dos homens, não vai ter medo das condições. Cuidado, o medo dos homens pode impedir que você receba as bênçãos de Deus. Pode levar você a perder as bênçãos que Deus tem para você. Como aquela geração de israelitas que ficou 40 anos vagando para lá e para cá naquele deserto, quando daí a poucos dias poderiam estar na terra prometida. Passaram 40 anos até que todos morreram. Só a nova geração entrou. Lembre-se, para vencer o medo dos homens, é preciso confiar em Deus. Então, além de enxergar as situações difíceis, as dificuldades, olhe para cima e enxergue quão grande é o nosso Deus. As bênçãos sempre vêm acompanhadas de obstáculos, de dificuldades que devem ser vencidos. E esses obstáculos e essas dificuldades precisam ser enfrentados com uma profunda confiança em Deus. Para quem confia em Deus, para quem segue a Deus com o coração confiante, a vitória não é uma mera possibilidade, é uma certeza. Tal como Josué e Calebe acreditavam, porque Deus está conosco. Ao invés de pensar que os homens são grandes, pense que Deus é grande. Deus é grande. Quando Deus é grande, então os homens, os desafios se tornam pequenos. Mas se você não conhece esse Deus grande, não confia nesse Deus grande, então os homens e os desafios serão grandes. Não tenha medo dos homens. Tema a Deus. Confie em Deus. Obedeça a Deus. E assim você vence o medo dos homens. Amém.